Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Hora do Investimento, a sua coluna digital de finanças pessoais. Eu recebi alguns e-mails muito interessantes dos nossos internautas, né? Você está vendo, aproveita até para ver o nosso endereço, é horadoinvestimento@brmd.com.br, e é um casal que está com casamento marcado e eles me perguntam, olha, como é que a gente deve tratar as finanças pessoais pós-casamento? Então vou aproveitar o programa de hoje para conversar com você que nos assiste, para falar exatamente para esta situação, né, um casal que já está noivo, casamento marcado, enfim, e depois para quem já está casado há um certo tempo. Essa pergunta é muito pertinente, pessoal. Muitas vezes os relacionamentos acabam não dando certo por descontroles financeiros e fica sempre uma cobrança, né? Quem é o culpado? E na verdade não existem culpados, existem responsáveis. E quem é responsável? O casal. Então é importante que antes que esse compromisso formal seja assumido, obviamente que dependendo até da situação financeira, que até um advogado seja consultado, um advogado que possa explicar sobre a questão de direito sucessório, né? Você que tem interesse sobre isso, inclusive pode assistir o meu outro programa Investimento em Pauta. Nós temos lá uma entrevista com uma advogada sobre planejamento sucessório. Mas enfim, uma coisa mais pragmática, o que fazer? Primeiro, vocês têm as contas separadas. Talvez seja interessante terem uma conta conjunta, né? Não se esqueçam que na hora que você se transforma numa família, a questão de seguros pessoais também passa a ser importante, uma cobertura de seguro. Só que agora que vocês vão estar casados, o que vocês precisam fazer? Iniciar um orçamento familiar diferente, porque vocês eram solteiros, provavelmente controlavam suas despesas com maior facilidade. Agora você é uma família e como é que faz? Então é o condomínio comum, a conta de energia, né, conta de água se for o caso, conta de telefone, os celulares, vocês vão tratar individualmente. E a minha sugestão é que mesmo as contas que vocês tratem individualmente, ou seja, que não são comuns, que vocês não desejem dividir a despesa, mas que no final do mês vocês coloquem tudo isso numa planilha. Para vocês terem uma ideia, se eventualmente, fazendo um esforço individual, né, vocês não conseguem ter uma melhora em relação à diminuição de gastos, não que sejam desnecessários, mas muitas vezes vocês estão, por exemplo, com operadoras de telefone diferentes. De repente optar por uma única, isso pode trazer algum benefício. Mesma coisa para a banda larga, né? E também é importante para esse casal que está iniciando a sua vida agora, se ele planeja ter filhos, fazer um levantamento, que escola desejaria que o filho fosse estudar, qual é o custo dessa escola e, inclusive, tomar a iniciativa de já fazer um investimento pensando no gasto com educação, né? Se você imaginar, supondo que o seu filho entre numa universidade pública, mesmo assim, você vai ter gastos para ajudá-lo, pelo menos até ele conseguir o seu primeiro estágio. Se for para uma universidade privada, é um pouco pior. Então, é sempre o orçamento a gente faz pensando no pior caso, né? O que pode acontecer é sobrar dinheiro. Mas são coisas importantes. E, geralmente, as pessoas começam a vida de casado pensando já em viagens, trocar de carro, coisas que também são importantes, né? Acho que consumir também faz parte do processo. Mas existem outras coisas. Uma segunda casa, se você imagina uma família maior, né? Como é que está a questão da pós-graduação? Vocês estão casando, já são pós-graduados, pretendem morar no exterior para poder adquirir um pouco de cultura ou valores ou experiência profissional diferente? Então, nesse sentido, o casamento pode ser um bom momento para você sentar e planejar tudo isso. Não deixa o barco correr, como diz a música, né? Costuma não dar muito certo, né? O barco acaba naufragando. É bom você estar no comando do seu navio, ok? Voltaremos numa outra oportunidade. Para você que tem dúvidas ou quer fazer uma sugestão de pauta, está aí o nosso e-mail para você, horadoinvestimento@brmd.com.br. Hora do Investimento, a sua coluna digital de finanças pessoais, volta numa próxima oportunidade e obrigado pela audiência.